Ela é poeta, compositora, cantora, produtora cultural. Lara Nunes, uma honra, uma alegria te receber aqui. Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada também pelo convite, né? A honra é toda minha. A gente já tinha há algum tempo tentado organizar nossas agendas, mas sempre você com essa produção e a coordenação do Slam, então sua agenda é difícil. Eu tive hoje a sorte de abrir um pouco esses portais para que você pudesse vir. Lara, quando você se descobriu escrevendo, você teve certeza que ali já nascia uma grande poeta? Eu não sei se uma grande poeta, mas uma poeta, acho que com certeza, viu? Porque a arte sempre esteve comigo desde pequena. A escrita, ela veio um pouco depois, mas eu sempre gostei muito de cantar. E quando eu tinha mais ou menos 7 a 8 anos, meus pais me colocaram no projeto Criança Cidadã, que era um projeto que acontecia lá em Mata de São João, gratuito para crianças, que tinha aulas de canto coral, violão, capoeira, dança, uma série de movimentações artísticas. E aí eu ingressei lá no projeto Criança Cidadã com o canto coral inicialmente. Fiz um ano de dança, mas percebi que não era aquela minha identificação de fato. Fiquei no canto coral e queria entrar nas aulas de violão, só que eu ainda era muito nova. Aí o meu pai conseguiu articular com um professor, que já era conhecido da nossa família, para me ensinar. Então, eu tive aulas particulares até ter idade suficiente para entrar no curso básico de violão do projeto. Então, desde a infância, a música, ali, a arte sempre esteve muito presente. Os meus pais, o meu pai é muito aficionado por música, tem uma coleção de discos, de CDs, então eu tive acesso à musicalidade muito cedo. Minha mãe é professora, então também tinha acesso a muitos livros em casa. Então a arte estava ali, né? Pronta de alguma forma para se aflorar. E depois de alguns anos, mais na adolescência, foi que vieram as primeiras experiências escrevendo. Escrevia várias coisas, mas não identificava ainda como poesia. E lá no ensino médio, quando eu comecei a cursar aqui no IFBA Campus Camaçari, foi quando eu tive um contato maior com poesia, de fato, e identificar que aquelas coisas que eu já escrevia antes eram poesia, poderiam ser chamadas assim, e que eu poderia seguir com aquilo, né, na minha vida. Grande poeta, sim. Sempre que eu estou em Camaçari, eu acompanho assim, muito de perto a cena cultural da cidade, enfim, em todos os seus segmentos, música, teatro, dança, arte plástica, fotografia. E eu tenho acompanhado esse projeto lindíssimo de vocês, que me encanta quando a minha filha, Laíra, falou sobre vocês, já fui pesquisar. Falei, quero ver o que é isso. É um projeto lindo e eu vi e vi você restando, você sim, é uma grande poeta, um grande patrimônio da Bahia, muito menina ainda, mas um grande patrimônio. Você me fala que desde criança você já observava os seus pais, sua mãe na escrita, né, professora, na leitura e seu pai na música. O que é que você ouvia e o que é que você lia nesse... Era muito menina ainda, mas Sim, né, o que é sim. que você... Olha, quando eu entrei no canto coral, minha professora me chamava. Ela acreditava que eu era mais velha do que a minha real idade, né? Porque eu gostava de músicas mais antigas, justamente porque os meus pais ouviam muita música dentro de casa. Então, com 8 anos, meu cantor favorito era Peninha. Tá. E isso era, assim, é um marco muito grande que eu lembro da minha infância, porque praticamente nenhuma criança escutava Peninha, porque não Isso. era um cantor nem E um, infantil e nem e um nenhum dos cantor. grandes compositores do Brasil, né, e que Exato. a grande mídia, infelizmente, né, é um grande pecado. Sim, eu escutava bastante.
minhas referências musicais se baseavam muito pelo que o meu pai ouvia e pelo que eu assistia, porque eu também gostava muito de novela. Gosto muito até hoje. Então, eu acompanhava trilhas sonoras de novela. Eu tinha CDs das trilhas sonoras, trilha sonora de Malhação. Então, minha aproximação com o pop rock nacional, principalmente, veio das trilhas sonoras de Malhação. E do meu pai veio a MPB, as músicas nordestinas, o forró e o samba. O gênero principal assim da casa era o samba. Então, eram vários CDs de Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Fundo de Quintal, Alcione. E desde desses sambas até os pagodes noventistas e os pagodes mais românticos. Então, SPC, Soweto, Belo, Sorriso Maroto. E assim eu fui crescendo, tendo esse samba como a maior referência, mas também uma série de outros ritmos, de outras musicalidades. Se ouvia realmente de tudo. A gente vai ter CDs lá desde Noite Ilustrada Sim. até Majoristiano, Malhação 2005, flashbacks internacionais. Então, eu ouvia, de fato, de tudo e ia catando uma coisa dali, uma coisa daqui. Quando eu tiver uma oportunidade, vou te apresentar um cara que você vai adorar, um mestre. Que eu tive a honra, eu tenho um projeto chamado Poetas em Concerto, que é um show que eu faço de poesia e música, e que eu recebo um convidado. Né? Eu já recebi Capinã, Del Feliz, Vanderly, João Neto, enfim, vários aí. Mas um dos que eu recebi, tive a honra, foi o Nelson Rufino. Nossa! Que é o compositor principal, né, do Zeca Pagodinho. E você falando aí sobre essa teia, né, de grandes nomes do samba brasileiro, eu vou tentar ver se consigo fazer essa ponte entre vocês dois. Maravilha. Nelson Rufino vai ser, inclusive, homenageado agora no Prêmio Educador FM. Ele está sendo homenageado dessa edição. E o que eu mais gosto não o que eu mais gosto, ele é fantástico, né? A obra do Nelson Rufino é fantástica, mas é a simplicidade dele. É uma pessoa muito generosa, né? É um grande mestre, né? Bom, depois, a poesia... Você lembra do primeiro poema que você escreveu? Eu não vou lembrar do primeiro poema que eu escrevi. Eu lembro que eu escrevi à criança algumas coisas já rimadas. Minha mãe guarda todas as cartinhas de criança, então eu escrevi algumas coisas sobre a minha família na escola. E aí tem esses registros de infância. Quando, ali nos 13, 14 anos, antes de vir para o ensino médio, eu escrevia já algumas coisas, principalmente ali destinadas às descobertas amorosas, sentimentais. E eu comecei a escrever um pouco sobre isso e vim, de fato, sedimentar mesmo o que era poesia com 14 anos, numa aula do primeiro ano do ensino médio no IFBA, e a professora Vigna, era minha professora da época, ensinou o gênero literário poesia e pediu que cada um fizesse ali um poema. E eu escrevi um poema ainda naquelas rimas super simples, na estrutura básica que a gente aprende, 4 estrofes, cada estrofe com 4 versos. E aí teve uma exposição na escola desses poemas, e depois disso eu fui conhecendo outros formatos e fui escrevendo. Eu não vou conseguir lembrar o primeiro, mas eu lembro desses fatores. Assim, então vamos de poesia. Você podia nos dar esse presente de recitar um dos seus poemas? Posso, sim. Eu trouxe aqui alguns dos livros e antologias, né, que tem poemas meus. E eu quero ler um poema do meu livro, Por favor. Amor é Provocar Sensações Adversas, que foi um livro que eu lancei em 2021. Amor é provocar sensações adversas. Isso. Eu vou escolher um poema dele aqui, que se chama Oceamo. Esse poema eu gravei em formato de poema-canção, para um EP também que eu gravei, baseado no livro. Então, está em todas as plataformas digitais. Você cantando também? Sim, para quem quiser conferir. Esse poema também gravado, né, nas redes. Nunca soube diferenciar se é instinto suicida ou de sobrevivência essa mania irresistível de me atirar no mar. Entre o prazer do mergulho e o medo de me afogar, não decifro se por aflita ser me precipito ou sou frágil demais para não nadar. O vício de profundidade não me permite a caminhada de passos leves na areia
aos poucos, molhando os pés. Me entrego, me jogo, me lanço. Águas rasas não me atraem. Não sou de praia, sou oceano. Bom, isso só confirma o que eu disse, uma grande poeta. Mulher, preta, poeta, preciosa. O que é ser mulher, preta, poeta, preciosa, num dos países mais homofóbicos, mais racistas do mundo? Essa é uma pergunta muito importante, muito profunda, né? Eu acho que tem os seus momentos. Tem momentos que a gente sente que é muito bom, que eu sinto, que é muito bom estar na Nesse minha lugar. pele, ser quem eu sou, porque acho que é o nosso grande trunfo, né? Cada um de nós é único, cada uma de nós é única, e esse é o grande diferencial da gente, a gente poder ser quem a gente quiser, se expressar da maneira que a gente quiser. Mas isso também é um peso muito grande, porque a gente vive numa sociedade que não permite que a gente possa ser quem a gente quiser, no momento que a gente quiser, porque vão colocar uma série de obstáculos, de preconceitos, de situações constrangedoras, de discriminações, de impedimentos mesmo para que a gente atinja certos espaços, certos lugares. E isso vai ter a ver com o meu corpo, vai ter a ver com o lugar onde eu moro, com o meu território, com a minha cor da pele, com o meu gênero. Tudo isso vai perpassando por uma série de questões que, às vezes, são muito complicadas de lidar. Então, eu, como artista, eu percebo já que a categoria artística já não é valorizada da forma que deveria ser. Existe uma diferenciação muito grande entre os tipos de arte que são valorizadas e os que não são. As pessoas que devem ser valorizadas como artista e as que não são. E dentro dessa categoria artística, que já é desvalorizada, que já é sucateada, que já tem uma dificuldade muito grande das pessoas reconhecerem o que a gente faz como trabalho, ainda vem ser uma mulher, ser uma pessoa negra, ser nordestina, porque os acessos para quem é do Sudeste são imensamente maiores do que os acessos para quem é do Nordeste, ser uma pessoa que está envolvida com a literatura marginal, então isso vai fechar muitas portas dentro da literatura, que já é um espaço que vai ter algumas portas fechadas. Quando a gente encontra essas portas abertas, ainda não são para o tipo de literatura que a gente faz na rua, que a gente faz com os Lã das Mulher, por exemplo. Então, a gente vai encontrar aí uma série de dificuldades mesmo que desanimam, que fazem a gente, às vezes, querer esmorecer, mas eu tento caminhar na positividade. Ao perceber tudo isso que você está Uhum. abordando, como você reage? Porque cada um de nós tem uma forma de reação, Sim, né? sim. E você, como é que você reage? Eu sou uma pessoa mais introspectiva nesse sentido. Então, um dos meus mecanismos de defesa é a escrita, Ou de ataque? é me voltar, ou de ataque também, é me voltar para a arte mesmo. Assim, e é interessante que é um movimento de vai e volta. Ao mesmo tempo que eu sou atacada pela arte, também é o meu meio de defesa e de colocar para fora os meus sentimentos e assim ir me fortalecendo. Então a gente recebe de um lado e entrega de outro. Eu acho muito potente esse movimento que a arte consegue fazer, porque às vezes é o desabafo, às vezes é o ataque, às vezes é o fortalecimento, e é um fortalecimento que não é só meu, né? A gente está aqui falando de mim, do meu trabalho, mas essa arte, essa escrita, esses poemas, eles vão reverberar em outras pessoas, vão chegar em outras mulheres, em outros artistas. Então, a arte ela tem esse poder, né? Tanto na minha vida como artista, quanto na vida de quem consome também, enquanto não receptor, porque é todo mundo que lê, que escuta, também transforma a nossa arte de alguma forma. Então, as pessoas elas nunca são apenas receptoras, também é sempre uma troca. Né? Eu acho isso muito potente. Eu acho que a minha maior arma, a maior ferramenta que eu posso entregar é a minha poesia. Nara, como é que você lida com a solidão? Porque estar nesse lugar
do escrever, do compor, do recitar, também está num estado de solidão. Pelo menos para mim é um pouco assim. Para você, se é, como que é estar nesse estado de solidão? Porque às vezes você produz tanto, sonha tanto, e não tem como escoar esse sonho, né? Você tem tantas asas e o espaço não nos cabe. Exato. E como é que você lida com a solidão? Eu acredito muito na potência das comunidades, né? Então, eu acredito que a criação dessas comunidades, e o Islã das Mulheres é uma delas, outros projetos dos quais eu participo são uma delas. A criação das comunidades, ela vai aliviando um pouco essa sensação. Não passa completamente, inclusive porque bancar uma comunidade significa dar também muito mais de si dentro de projetos como esse. Mas também dão força para continuar, porque você vê que tem outras pessoas ali passando por esse mesmo processo que você e se unindo a você para construir algo maior. Então, eu vejo, por exemplo, uma coisa muito comum, que é o acúmulo de funções. A gente, como artista, precisa não só se desenvolver em diversas áreas artísticas, mas também extrapolar isso, extrapolar o dom, o talento, a vocação, o trabalho, enfim, o que você deseja fazer e deseja se expandir, mas entrar em aparatos técnicos, entrar Como em áreas produção, por que exemplo, né? você e vai para a produção, vai para a comunicação, vai para executivo, porque você não recebe, a solidão ela vem daí, né? Você não recebe o apoio que o artista deveria receber. Então, acaba que a gente tem que fazer escrever o Tudo. projeto, arranjar o lugar para executar o projeto, fazer convite, arranjar caixa de som para colocar na rua para tocar, investir nisso, investir naquilo, e aí vai virando a bola de neve que vai, claro, potencializando essa solidão, porque você não sente um apoio que deveria existir. Mas estar com pessoas que estão passando pelo mesmo corre que a gente e que estão juntos com você, juntos e juntas com você, também investindo, também colocando tudo de si, vai aliviando esses pesos. Hoje, em Camaçari, eu participo do Islã das Mulheres e participo como vocalista da banda Calundu. E são os meus 2 principais projetos atualmente, né? Eu sigo carreira solo, tenho produções solo, tenho livro, tenho publicações e antologias. Mas esses 2 projetos, né, estar na coletividade, é o que me dá mais gás para continuar, inclusive nos meus outros projetos. Você sabe, você abordou aí uma questão que ela é muito comovente. Se você não só produzir a sua arte, mas você tem que fazer tantas outras coisas para que ela continue existindo ou sendo vista, né? O meu mestrado é em negócios internacionais. Eu fiz numa universidade americana e as pessoas perguntam muito: Ivan, você é um cineasta, você é um diretor de teatro, um poeta, compositor. O que é que tem a ver fazer negócios internacionais e nos Estados Unidos, né? Porque com o Teatro da Solidão Solidária, que eu trabalho com essas 2 pontes, aqueles que vivem embaixo de viadutos, né, pedindo esmolas, catando papelão, latinha, para sobreviver, essas pessoas em situação de rua, e ao mesmo tempo trabalho com grandes empresários, filhos de empresários. Quando eu fiz esse mestrado em negócios internacionais, é que eu precisava entender como que a cabeça, né, desses grandes empresários funcionava e o que eles pensavam em relação a essa gente invisível, né? Que para mim, obviamente que foi bom, porque é um aprendizado também, mas eu não precisava estar fazendo isso se o que eu fizesse da minha essência desse para eu investir, né, numa pesquisa um pouco com mais estrutura, né? Então, isso que você está falando, e é muito comovente, porque eu vi, nós vamos falar desses 2 projetos que você compõe,
mas, sobretudo, o slam das mulheres. Slam das Mulher. mulher. Eu fui umas 2 vezes assistir, na última edição, na mais recente edição, eu vi vocês na praça, as 2 caixas de som, enfim, vocês restando, e eu ficava, enquanto você, minha filha e as outras poetas estavam restando, inclusive tem um dos meninos que agora está fazendo teatro com a gente. E eu ficava, puxa vida, enquanto isso, paredão de um lado, paredão do outro, um investimento maciço nessas músicas que depreciam a mulher, né? Nessa música sertaneja, não falo no geral, porque tenho amigos, inclusive, desse segmento sertanejo, e tem grandes mestres, né? O Renato Teixeira é um deles, enfim, tantos outros. Mas estou falando dessa nova safra do sertanejo, que diz que para você ser importante tem que estar com uma garrafa de uísque, né? Bebendo, tem que estar ostentando, né? Aí eu vejo o trabalho de vocês e eu fiquei assim pensando, fiquei refletindo de que forma, humildemente, eu poderia colaborar. Então logo veio a ideia de trazer para poder se falar desse projeto que é maravilhoso. Para quem está nos assistindo, hoje nós temos a sorte de, além da exibição do programa na TV Litorânea aqui na Bahia, nós estamos também transmitindo nos canais do YouTube da Secretaria da Cultura e também do Teatro da Solidão Solidária. Hoje nós estamos em alguns países, na Europa, na África, na América Latina e nos Estados Unidos. Então, você vai ser vista nesses lugares. E, obviamente, artistas e empresários ligados ao Teatro da Solidão Solidária vão ouvir. O que é que tanto esses empresários, empreendedores de lá e daqui, do Brasil, em especial de Camaçari, poderia fazer para ajudar, para colaborar com esse projeto? Bom, o slam ele é uma batalha de poesia. Aqui em Camaçari, até então, o único slam que existe, né, funcionando, é o slam das mulheres, que é específico para esse recorte de gênero. Então, a gente vai receber mulheres e pessoas não binárias para recitar seus poemas, para participar das batalhas. Acho interessante explicar um pouquinho o que é o slam, porque nem todo mundo conhece. É um movimento que ainda está relativamente recente no Brasil, está completando 15 anos esse ano, e para movimentos literários, culturais, né, ainda é recente. O slam consiste num campeonato de poesia, e aí a palavra slam vem do inglês. O próprio slam foi fundado nos Estados Unidos, lá nos anos 80, e tem a ver com essa esfera do esporte, do campeonato, da batalha, só que de poesia, de versos, justamente com a intenção de democratizar o acesso à poesia, de mostrar que todo mundo consegue sentir poesia, avaliar poesia, e aí acaba se tornando um grande espaço de fala e de escuta. E aí, quando o slam vem para o Brasil, ele começa a se alastrar pelas periferias, pelas ruas, e se torna ainda mais esse mecanismo de revolução na prática, porque as pessoas vão aproveitar esse espaço para falar das suas vivências, para falar do que é ser uma pessoa periférica, do que é ser uma mulher negra, do que é viver assombrado pelo genocídio, pela violência policial. Então, tudo isso vai surgir e vão aparecer também outras esferas, outras escritas, porque a intenção do slam é justamente ter um tema livre. Você pode falar sobre o que você quiser. Vai existir uma predominância muito forte de narrativas combativas, de narrativas periféricas e marginais, porque a periferia se apropriou desse espaço como seu, mas a periferia também não fala só de denúncia, também não fala só de males, dores e tristezas. A periferia tem muito para contar sobre as suas potências, as suas felicidades, suas alegrias, os seus afetos, e isso vai surgir também de uma maneira muito bonita na construção dos slams, não só nos versos da poesia, mas também no próprio processo de produção, de levar essas batalhas para que outras pessoas conheçam. E existem vários formatos de slam. Vai ter aquele slam que é só uma caixa de som no meio da praça e que consegue mobilizar todo um público muito grande. A gente vai ter, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo eu acompanhei ali no Anhangabaú,
Sim, sim. lindamente, né? A gente vai ter o slam da Guilhermina, o slam da Resistência, slams muito grandes lá na região de São Paulo, que vão tomar as ruas Você e que teve você lá? vai ter ali. Eu nunca fui nesses slams, eu já fui em São Paulo 2 vezes para competir em slams, mas não tive a oportunidade de conhecer esses slams. Eu participei do Slam BR, que é o Campeonato Nacional de Poesia Falada, em 2018, e participei do Torneio Nacional Singulares de Poesia em 2019. Esses 2 slams aconteceram, não aconteceram na rua, né? Um foi dentro de um teatro, como a gente já fez aqui no ano passado no Teatro Alberto Martins, e o outro foi num espaço Sesc. Então, foi num espaço mais aberto, porque era ali no pátio, mas ainda não era na rua, né? Mas eu conhecer os produtores, já tive a oportunidade de conversar com os produtores e também de assistir os vídeos no YouTube, né? Que são um sucesso. E existem outros formatos de slam. O primeiro slam mesmo era o primeiro slam do Brasil, que é o ZAP, Zona Autônoma da Palavra. Ele acontece de maneira itinerante, então já aconteceu em teatros, já aconteceu em praças, em espaços assim diferentes. E alguns unem a batalha de poesia com outros eventos culturais, que é o que acontece com o Slam das Mulheres, com o Slam das Minas, Bahia também, com o Slam das Minas de São Paulo e com alguns outros, que aproveitam o espaço da batalha de poesia para criar um evento onde você vai ter participações musicais, exposições de artes visuais, podem acontecer performances teatrais, apresentações de dança. Se cria todo um evento cultural para que essas pessoas, que muitas vezes não têm acesso a esses bens culturais, possam não só consumir a poesia, mas também outras gamas artísticas. Assim, você contribui para que aquela comunidade tenha acesso a esses bens culturais e também contribui para que esses artistas tenham a oportunidade de se apresentar em vários espaços. Esse ano mesmo o Slam está completando 5 anos, o Slam das Mulheres, e a gente Esse aqui em Camaçari. Esse de Camaçari está completando 5 anos. Vai ser E quando? a gente completou no início Já fez agora. do ano, foi em fevereiro. A gente completou 5 anos, e aí, para comemorar esse marco, a gente fez o Slam de forma itinerante. E então a gente fez na Praça Brandes, fez também na Praça do Ponto Certo, fez na Praça do Novo Horizonte. E agora, na final, a gente volta para a Praça Brandes para poder realizar também. E fizemos uma edição esse ano na Laje Multiespaço, que é no bairro POC 2. Uhum. E aí, voltando para a pergunta, né, depois dessa digressão para explicar mais ou menos como é o movimento, o apoio ele vem de muitas formas. Ele pode vir em formato de premiações para as poetas, afinal é um campeonato, e aí, às vezes, a gente tem condições de dar premiações em dinheiro, porque é um trabalho, né? Ser poeta é um trabalho. Sim. Então, a gente gosta de valorizar quando a gente tem condições para isso. A gente gosta de valorizar esse trabalho com premiações em valor financeiro, mas também com livros, com artigos de artesanato, com ingressos de show, com desconto em loja de doce, a gente já deu cupom de fazer unha, de fazer sobrancelha. Todo mundo que a gente consegue o apoio, a gente se organiza ali para distribuir essas premiações. Além de tudo isso, já participar já é um prêmio, né? Porque Exato. o jovem que está fazendo teatro com a gente, no teatro Sam? o Sam, e está dando um show. Assim, vamos estrear agora já em outubro. Nossa. Ele realmente está dando. Eu ouvi né, lá com vocês, no dia que ele estava se apresentando. Isso. A participação é o grande prêmio. Sim. Assim, a poesia, ela sempre é a que vence. A gente costuma falar isso, inclusive, para desmistificar a coisa da competição. Porque o propósito do Slam é democratizar a poesia e a competição é uma ferramenta para que mais pessoas tenham interesse de assistir. Porque as pessoas gostam, né, da coisa de ver quem vai ganhar e tal, e se interessam, se mobilizam. Então, a competição é essa ferramenta para que mais e mais pessoas consigam ver o que a gente está recitando. Então, quem vai ganhar é um detalhe, acaba sendo um detalhe. E quem vai perder, não existe quem vai perder. Sim, todos ganham. Todos ganham, todas ganham, por estarem ali recitando. Todo mundo que está assistindo ganha de estar assistindo aquelas poesias. E não tem sensação melhor dentro do espaço do Slam, como você recitar um poema, você pode ficar
em quarto, quinto e em último lugar. Mas você recitar e ver nos olhos das pessoas que estão assistindo a identificação. Pessoas sorrindo, pessoas se emocionando, pessoas vindo depois pedir para te Eu mesmo. abraçar, para tirar Fiquei super foto. feliz e super emocionado com vocês lá no dia. E isso é uma grandiosidade, né, que a gente tem. Às vezes a gente não ganha ali uma premiação que possa vir a ocorrer, mas não vai ter uma premiação melhor do que aqueles olhares Sim. da plateia e você saber que você mudou a vida de alguém, porque a poesia tem esse poder de mudar a rota, né? E tem um detalhe também, Nara, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas que nos assistem, e quando a gente fala em patrocínio, em apoio cultural, pensam, tem que ser um grande empresário, enfim. Não, às vezes, por exemplo, você dirige um Uber, né? Mas você assiste o programa, fala, poxa vida, como é que essas poetas saem das suas casas para ir para esses lugares, às vezes voltam tarde. Eu vou dar uma corrida de graça, levar e depois buscar. Sabe? É um apoio, né? Exato, o apoio ele pode vir De várias várias formas, né? formas. Então, você que está nos assistindo, seja um grande empresário, ou aquele que tenha um empreendimento menor, ou até qualquer pessoa, pode colaborar. E para encontrar vocês, para colaborar, onde é que encontra? Nas redes sociais? Tem um telefone? Como que é? A gente tem as nossas redes sociais, é @slamdasmulher. Slam se escreve SLAM das mulher. Certo. E o e-mail também é slamdasmulher@gmail.com. Eu vou colocar na nossa legenda. A partir desses meios de comunicação, a gente consegue se falar, trocar contato. E é o que eu falei, né? Existe o apoio. Premiação, existe esse tipo de apoio que você falou, que é o apoio dos bastidores. Então, é um transporte, é uma água, porque a gente tem que receber as nossas artistas com a devida água e alimentação. Então, é custear um transporte, é uma água, é um sanduíche que você sabe fazer. A gente fez a nossa final no ano passado, por exemplo, no Alberto Martins. E aí teve um colaborador que deu bandejas de salgado. Teve uma poeta que estava na final do slam, ela disse, minha mãe faz abará. Eu vou pedir para ela fazer uma caixinha de abará para a gente ter aqui no camarim. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode colaborar. A gente viveu desde que a gente surgiu até esse ano com apoio incondicional de estrutura de som, por exemplo. Porque a gente não tem estrutura própria de som e muitas vezes a gente não consegue o apoio institucional, político, que a gente poderia receber. Então, a gente tem ainda esse parceiro, que é Samuca Rios. Samuca, grande Na Laje produtor. Multiespaço, inclusive, que em todas as edições disponibilizava o equipamento de som dele para que a gente realizasse. E aí você vai pensar, né? O Slam das Mulheres, e era um homem que estava ali, não importa o apoio de quem vem. A gente tem essa demarcação política de ser um slam para mulheres, porque é necessário que as mulheres tenham esse espaço de escuta, de acolhimento, mas isso não impede que nenhum homem assista, que nenhum homem se sinta bem ali naquele espaço e nem que apoie. Então, ele sempre esteve ali com a gente, colado em todas as edições, apoiando com toda a estrutura de som. E, nos momentos que não pode, os meus pais investiram há alguns anos, quando eu estava fazendo barzinho, que eu nem faço mais, assim, não tenho cantado em barzinho, mas quando eu tinha ali uns 16, 17 anos, eu cantei em barzinho por um tempo. E aí os meus pais me deram uma caixa de som, que foi aquela que você viu nessa última edição, uma caixa de som, uma mesa de som pequena e alguns cabos, microfone, pedestal. E aí a gente se vira com esse equipamento que eu ganhei dos meus pais, que são os maiores incentivadores assim de sonhos que podem existir. Então, toda aquela estrutura que você viu ali veio disso também. Atenção, empresários iluminados, sensíveis de Camaçari. Atenção, os comerciantes. Atenção às pessoas, independente de serem empresários ou não. Atenção à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura. Essas meninas, elas são fantásticas.
um grande patrimônio artístico, cultural da cidade. Chegue mais perto. Essas meninas elevam. Nós temos hoje uma cidade, um estado, um país muito violento, porque não tem acesso a livros, porque não tem acesso à poesia, à literatura. Então, o apelo que eu faço é que estejamos mais próximos dessas meninas, desses jovens que fazem poesia, que fazem música, que faz literatura, que faz teatro, que faz artes plásticas, fotografia, artesanato, circo. Um beijo. Agora vamos falar da tua música. Tá certo. Você podia cantar uma música a capela? Vamos lá. Você cantar uma música a capela? Como a gente está agora com a música de trabalho Pedaço de Palmares, vou cantar o Como que refrãozinho chama? dela, Pedaço de Palmares, que é a música da banda Calundu, que foi lançada no dia 9 de junho. Antes de você desse ano. cantar, eu poderia te fazer um pedido? Uhum. Porque uma banda, às vezes, só quem aparece é a cantora, enfim. Né? Você poderia falar um pouquinho dos músicos que te acompanham, Claro, que eu acho que é importante também, né? com A certeza. gente visibilizar esses meninos, essas meninas que nos acompanham. Eu tenho uma banda mesmo que, aliás, são os meus anjos de luz, assim, né? Então, pode falar. Sim, sim. A Calundu é uma banda mesmo, né? Tanto que eu tenho o projeto solo, que é com o meu nome, Lara Nunes, que foi como eu lancei o meu EP. Então, Lara Nunes, escritora, Lara Nunes, cantora. Mas, além disso, eu tenho... faço parte da Calundu, que é um grupo musical, então a gente sempre se apresenta em conjunto. Então, sou eu, Lara Nunes, como vocalista, Nana como baixista, Léo Braga na guitarra e Herbert Araújo na bateria. Recentemente, a gente tem ensaiado também, vamos fazer nosso primeiro show agora, dia 5, com percussão também, com o Felipe Nunes, que está agora fazendo parte da nossa banda. Ah, que bacana. Já ouvi falar desse menino. Pois Beijo, é. Felipe. E nós estamos juntos desde 2019, sendo produzidos por Elisa Braz, que também faz parte do Islã das Mulheres. Então, aquela coisa da comunidade que eu falei mais cedo é sobre isso também, né? Elisa é amiga minha do IFBA Camaçari. A gente se conheceu no ensino médio, na adolescência, e por ali a gente foi se descobrindo artistas, se descobrindo também dentro dos movimentos sociais. A gente fez parte juntas de movimento feminista, do coletivo Maria Baderna, que era um coletivo feminista do campus Camaçari. E aí veio o slam. Eu não entrei no slam logo que ele começou como organizadora. Eu era poeta, eu ia recitar, participei dos campeonatos, fui representar a Bahia no Campeonato Nacional de 2018. E aí, depois disso, eu entrei para a organização. Aí as meninas, né, Elisa e Juliana Vale, estavam nessa pegada mais produção, eu ainda mais na parte artística. Depois eu fui me inteirando dessa coisa da produção. Em contrapartida, já tocava em barzinho com Herbert. A gente decidiu que ia montar uma banda. Herbert conhecia Nana e Léo, postou no Instagram, a gente quer fazer uma banda e tal. Quem quer participar? E eles responderam, a gente começou a ensaiar. E aí Elisa, que estava já no slam, já era minha amiga, começou também a produzir a banda. E aí a gente vai se articulando dessa forma, né, com o coletivo. E aí todo mundo que é parte de uma coisa também está na outra de alguma forma. E os amigos ali colaborando, né? Compra ingresso, divulga nas redes sociais. Aí tem uma amiga que é da área de informática, mas que sabe fazer ali cartazes, flyers para a internet, sabe mexer ali com rede social, então faz também para a gente. E a gente vai se fortalecendo. Mas a banda surgiu em 2019. O nome dela é Calundu, em referência ao sentido original da palavra, que é a palavra que vem do quimbundo, é uma palavra africana, que remete a cerimônias religiosas, cerimônias de cura, que vinham ali da África Centro-Ocidental. A gente tem feito algumas pesquisas sobre isso para poder se entender dentro desse campo. E a gente escolhe esse nome Calundu, que foi uma sugestão da mãe de Nana, Dona Berenice,
Ela perguntou por que o nome não é Calundu. A gente foi pesquisar sobre o que significava e achou que tinha tudo a ver com o projeto que a gente estava propondo, que é pensar a música nesse lugar de cerimônia de cura, de pensar na cura, no tratamento dos males, também através da arte. Que já faz isso, Exatamente. Né? Sempre fez. Que bacana. Aliado a isso, pensar na música, na MPB, como música preta brasileira. Como Sandra de Sá trouxe como referência nenhum de seus álbuns. Um grande portal, né, nosso. Pensar na música preta como sendo todos os gêneros musicais, né? Porque todas as músicas vieram do berço de África. Sim. Então, tudo que a gente vai ter aqui de construção musical vai ter herança indígena e vai ter herança africana. E a gente vai... aprendeu, inclusive, no teatro, né? Que o teatro veio da Grécia, né? Imagina, é uma mentira tão descabida, né? Sim, o teatro veio da África. O teatro, a literatura, tudo estava ali na Grécia. E com quem foi que os gregos aprenderam, se a gente for puxar? Os grandes filósofos, inclusive, né? Exatamente. Foram influenciados pelos filósofos africanos. E, assim, uma das maiores crueldades que a velha Europa fez com todos nós, com a África em especial, é invisibilizar isso, né? Porque quando fala do negro, sobretudo da África, fala do escravizado, né? Exato. Não fala dos seus reis, das suas rainhas, né? dos seus príncipes, né? Dos seus filósofos. Mas a gente está aqui para falar, a gente está aqui para desconstruir isso, descolonizar. Exatamente. Avante. Aí a Calundu surge com essa proposta, né? As nossas músicas autorais, elas tendem a trazer essa mensagem. A gente tem uma preocupação em manter uma equidade de gênero nos papéis que cada um desenvolve dentro da banda também. Então, isso é um portal nosso mesmo, assim, e um manifesto nosso, que é levar essa mensagem da negritude, das mulheres, através de experiências diversas, porque nem sempre falar sobre isso vai ser falar de denúncia, falar de dor, falar de tristeza, como eu falei no momento do slam também. A gente tem um poema... falar das nossas conquistas, falar, né? de tudo, dos de nossos absolutamente triunfos. tudo. Inclusive, queria falar sobre você daqui a pouquinho, sobre os prêmios que você recebeu, né? Exatamente. Então, é muito por aí. E aí a Calundu vem construindo essa história desde 2019. Em 2020, a gente precisou parar de ensaiar, porque veio a pandemia e a gente não podia se encontrar. E depois de um tempo desse ato, a gente voltou, quando a gente já pôde voltar, né, a ensaiar, a se encontrar e tudo mais, a gente voltou aos nossos encontros e começamos a realizar shows o ano passado todo, principalmente lá no Espaço de Samuca, que é na Laje Multiespaço, que foi um lugar que abrigou tanto o slam quanto os projetos da banda. Então, a gente fazia lá desde ensaiar até propor ensaios coletivos, shows e tudo mais. Começamos um projeto chamado Tá de Calundu, que é um show exclusivo com convidados que a gente faz. E nesse evento, além do nosso show com convidados, participações especiais, tem também sessão de flash tattoo, com sorteio de tatuagem. E aí a gente lançou esse ano, né, 9 de junho, Pedaço de Palmares, que é uma música romântica, é uma love song, que tem ali, é um reggae, com as referências ali também do raga e do rock, que é uma referência muito forte dentro dos arranjos da banda. E a gente vai falar de amor. Já está nas plataformas? Está em todas as plataformas digitais. Tem lyric vídeo no YouTube, vídeo de bastidores. A gente tem feito uma campanha bem legal com essa música. Estamos Marie é que tem a escola? Marie, ela é vocalista da banda Covel. Tá. Eu não sei se ela que tem a escola, eu acredito que não. Mas não vou saber dizer. Inclusive próximo a Cidade Saber, uma escola de música que é a Marie, fantástica, inclusive. Será que é ela? Eu não sei. Lá, enfim. Mas vamos de música, vamos te ouvir. Inclusive a Marie já convidei para vir no programa, para vir aqui no Conversa com o Poeta. Então, essa música ela vai falar sobre o afeto, sobre o amor, a partir de referências literárias, culturais, territoriais, negras, né? Então, ela diz assim, mais ou menos. O teu sorriso é tia ciata na roda de samba, o som da terra
risada é o compasso do pandeiro, teu chamego é tabuleiro, teu cheiro é o tempero da baiana, é manga rosa da morena tropicana, tua pele é ancestral, sobrenatural, preta é fora do normal, o quanto eleva o meu astral, é tão bonita, como flor de margarida, não sei se mal me quer ou bem me quer, mas te quero pra toda a vida, tua voz me acalenta, teu abraço me esquenta, teu carinho recompensa a minha solidão, interação, almas em conexão, pedaço de palmares no meu coração. Lindo demais. É um trechinho. Já tem clipe nessa música? Não temos clipe, não. Nós temos o lyric video, que é uma animação com a letra da música, para quem quiser aprender a cantar. E tem um vídeo de making off com os bastidores, nossos momentos de gravação. Cara, que lindo demais, demais. Obrigada. Você está, além do slam, a sua carreira também musical. E como é que você publica? Como é que esse processo de publicação dos seus livros? Bom, eu tenho um livro publicado, Você que é O Amor é Provocar Sensações Adversas, que foi um livro que eu escolhi publicar no ano de 2021 e escolhi esse como meu primeiro livro por ser uma reunião de poemas desde a Lara de 15 anos até a Lara do momento em que eu decidi, né, vou publicar um livro, então tem poemas de todas as fases da minha adolescência até esse início da fase adulta. Eu estou agora com 24. Então, em 2021, eu estava com 22. Então, é dessa fase, né, de adolescência para a fase adulta, descobrindo sensações adversas, paixões, sentimentos, desilusões e uma série de outras coisas que são atravessadas por também a minha corporalidade, né? Quem é essa mulher negra que pode amar? Quem é essa mulher negra que se permite amar, ser amada, quebrar a cara, se decepcionar? Como é que essa mulher negra lida com o amor próprio, com a solidão, né? Com o abandono, com toda essa trajetória, né? Que é diferente, uma vivência diferente para uma mulher negra. Essas descobertas, principalmente na adolescência. Mas por que eu decidi publicar esse como primeiro livro, né? Não foi só pelo fato dessa trajetória temporal, de ter aí várias fases de Lara. Foi também porque eu comecei a ficar mais conhecida pelo meu trabalho com slam, pelos meus poemas de slam, que são poemas que trazem uma outra perspectiva minha. Então, são poemas que eu vou falar mais de luta, de resistência, de combate. São poemas maiores, são poemas que geralmente Mas se recitam do que se publicam, exatamente, né? São poemas que são sentidos de outra forma quando são falados e que vão falar de outras coisas. Era muito raro, antes de eu publicar esse livro, pelo menos, depois eu comecei a ter mais coragem para recitar poemas de amor em slam, mas era muito raro que eu recitasse poemas de amor nos slams, quando eu participava das batalhas. Então, eu decidi publicar esse livro como um lembrete para mim mesma de como foi que eu comecei a escrever, sobre o que eu comecei a escrever e da importância de meninas e mulheres negras escreverem sobre o amor ou sobre a falta dele, porque a gente sabe que muitas vezes meninas negras são cerceadas desse tipo de vivência e sofrem muito com a solidão, com os processos de abandono. Isso vai acometer meninas e mulheres. E falar sobre isso é extremamente válido, é libertador, e a gente merece ter esse espaço, né? Bell Hooks escreve em Tudo sobre o Amor sobre a dificuldade de pessoas que foram escravizadas a enxergar o afeto como elemento básico de sobrevivência, porque a gente tinha outras tantas preocupações de sobrevivência imediata. A gente precisava impedir mulheres, né, que vieram antes de mim, precisavam impedir que seus filhos não fossem vendidos, que seus filhos não fossem assassinados, que suas famílias não fossem separadas. Precisavam se proteger do estupro, do abandono, de todos os processos cruéis que foram atravessados, né, pela escravização. Então, o amor ele ia ficando por último, ao mesmo tempo que era o que mantinha aquelas pessoas vivas. Porque o que seria de uma mãe negra se não fosse o amor pelo seu filho em épocas como aquela também? Então, o amor ele vem sendo uma confusão
dentro de pessoas Uma negras, combustão, né? exatamente, vem sendo palco de diversas sensações ali que precisam ser trabalhadas, precisam ser ouvidas. E eu me senti na obrigação de lançar o meu primeiro livro sobre isso, porque era algo que fazia parte de mim e que eu não podia simplesmente me isentar para colocar uma outra narrativa. Eu sou essa pessoa. É sobre isso que eu mais gosto de escrever. E eu acho, Lara, desculpa te Uhum. interromper, essa questão que você lança, que você traz à luz, ela é tão importante, porque tem essa questão no ser negro, ser negra, que é dessa questão, às vezes, de não aceitar o afeto, o Exatamente. amor, e também ela vai adiante, não aceitar o ser grande. Eu lembro, e eu sempre falo isso para meus alunos, que eu fui me perceber grande não tem muito tempo. Uhum. Uma vez eu fui dar uma palestra nos Estados Unidos e eu lembro até hoje que o diretor da escola, ele tirou lá de uma bolsa umas matérias da Folha de São Paulo, do Estadão, Jornal à Tarde, enfim, e começou a falar sobre mim. E tinha coisas que eu nem sabia. Né? E ele começou a falar e falou assim: ó, nós estamos aqui em Nova York com um dos grandes mestres do teatro do Brasil. Enfim. Cada vez que ele falava de mim, eu me encolhia. Né? E aí eu lembro bastante disso. É importante falar disso, porque eu lembro que quando ele terminou, ele falou: agora eu queria passar a palavra para o mestre Ivan Antônio. Eu falei: olha, primeiro eu queria dizer da sua generosidade, que eu não sou tudo isso. E aí ele me olhou, arregalou os olhos para mim e falou: como? Eu falei: não, é bondade sua. Ele: você está dizendo que eu estou mentindo? E bravo. Aí eu falei: não, não é isso. Ele: não, ou você é grande ou eu estou mentindo. Aí eu falei: não. E eu comecei a gaguejar. E ele começou a falar. Depois ele falou assim: Ivan, eu tenho trazido aqui para dar palestra na escola grandes nomes da América Latina. Você é um deles. Você não tem culpa disso. É que no Brasil, fazer sucesso é virar inimigo número 1 dos próprios brasileiros. Então, eu não trouxe aqui você se você não fosse grande. E aí, na volta, no avião, eu comecei a pensar: poxa vida, eu tenho 30 anos de teatro. São 20 países que o Teatro da Solidão Solidária está. E eu tenho dividido a minha agenda entre o Brasil, Estados Unidos, América Latina e Europa, ministrando oficinas. Tenho 10 livros publicados, 4 traduzidos para o inglês. Lancei esses livros em Nova York, lancei em Londres, lancei na França. Ganhei alguns prêmios fora, fui representar o Brasil fora. Então, eu sou grande. Claro. E eu estou falando isso não para falar sobre exatamente isso, de ser o que sou, mas é porque, às vezes, você que está nos assistindo, que produz tanto, e que é tão grande, e que é um gigante, ainda não se percebeu como tal. Eu lembro, Lara, que a primeira coisa que eu disse aqui para você, através de uma pergunta, foi: quando é que você se percebeu uma grande poeta? E eu senti uma resistência quando falou, não sei se grande, mas porque você é gigante. Porque você é muito grande, Lara. Você é uma artista brasileira que nós temos a sorte de ter perto da gente. Você podia estar em São Paulo, Rio, na Europa, em qualquer outro canto do mundo, mas você está aqui. E que sorte a nossa. Porque você, assim como Bully Bully, assim como Dona Bete da Chegança, assim como Dona Nildes do Espermacete, que é um dos grandes sambas de roda aqui, assim como Kátia, você é gigante. Então, da próxima vez que alguém fala assim: estou de frente com uma grande poeta, com uma grande artista, assuma isso. E assuma como uma grande jornada, sabe? Porque você está
sendo farol para uma galerinha que está vindo aí, que se pergunta, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Quem eu vou ter que enfrentar? E aí você está abrindo essas portas, né? Então, eu disse isso tudo um pouco sobre mim, mas para falar de você, né? Assim, e você é uma grande farol para mim, inclusive. Você é uma menina, né? Uma menina, mas já é uma estrela, já é uma grande farol para mim, querido. E eu estou muito feliz, assim, estou muito honrado. O Conversa com o Poeta está muito... Acho que a palavra é essa, honrado de ter você aqui e de você ter falado sobre o Islã, sobre a tua trajetória. E aí nós estamos encerrando o programa, e eu queria que você respondesse uma pergunta que eu não fiz. Por quê? Porque, às vezes, por mais que a gente se prepare para entrevistar uma estrela, às vezes a gente esquece, ou às vezes a gente não pergunta coisas que é muito sagrada para o entrevistado falar. Então, eu queria que o que você quiser falar. Eu quero falar uma coisa. Enquanto você estava falando sobre isso, né, sobre a questão da trajetória e tudo mais, me veio uma coisa na cabeça. Eu acho que eu quero falar sobre isso para encerrar, né? Primeiro, quando veio a pergunta do começo, de quando foi que eu me vi uma grande poeta, eu respondi que não sei se grande, porque ainda não estava começando, né? porque E agora? era Deixa eu te o provocar. Deixa eu te provocar. Eu não vou sair sem. sim. E agora? Agora eu me vejo assim. É sobre isso que eu Uhum. queria falar, né? Essa resposta. Quando eu percebi, o momento em que eu percebi que era esse mesmo caminho que eu tinha que trilhar e que não tinha mais volta. Não é isso que eu perguntei. Não é quando você percebeu que era esse o caminho. Quando você se percebeu que já era o caminho. Que já era o caminho? É bonito isso, né? Foi lá em 2018, quando eu venci o Slam-BA, que é o campeonato estadual de poesia falada. Porque o slam ele funciona em circuitos, né? A gente tem o slam das mulheres, que funciona aqui em Camaçari, e tem, esse ano, outros 6 pela Bahia. Então, no final do ano, todos esses slams vão tirar os seus campeões, e esses campeões vão participar do Slam BA, que é o campeonato estadual. Desse estadual, se vai para o campeonato nacional, e aí tem depois o Abiaiala, que é a Copa América de Slam, tem também a Copa do Mundo do Slam, que é com poetas do mundo todo, e por aí vai. Lá em 2018, quando eu comecei a recitar, que eu venci o Slam BA, foi quando eu me dei conta, assim, né? Eu estava indo representar o estado da Bahia num campeonato nacional de poesia. E isso, para mim, foi uma virada de chave em relação a enxergar o meu trabalho, a como eu enxergava o meu trabalho. E perceber que não tinha outra alternativa. Não era uma brincadeira, não era uma coisa pequena. Eu estava realmente assumindo um papel ali de representação muito grande, porque eu era a única da Bahia que estava indo. Já existiram outros campeonatos nacionais em que tiveram 2 representantes da Bahia. Mas, como é por proporção, e na Bahia tinha poucos slams ativos na época, só ia uma. E essa uma era eu. Então, era uma responsabilidade imensa, assim, que eu percebi, de fato, que era aquilo, que era grande, que o que eu estava fazendo era algo grande. Esse foi o momento. E aí, pensando nisso, eu me lembrei de algo que eu acho que é necessário falar. Eu disse anteriormente sobre o apoio da minha família em relação aos equipamentos de som e aos investimentos que são feitos desde sempre, porque a vida dos pais é investir nos seus filhos, né? E eles sempre tiveram certeza do meu caminho e sempre me apoiaram incondicionalmente em relação a isso. E aí eu tenho um poema aqui que eu vou querer recitar para falar sobre isso. Que os meus pais, e aí nesse caso o meu pai especificamente, ele é, além de aficionado por música e por CDs, ele também é apaixonado por fotografias. Então ele tem muitos álbuns
Lá em casa sempre teve álbuns de família. Até hoje ele tem o costume de revelar fotos. Tem fotos da família na geladeira. Ele imprime imã de geladeira com a capa do livro, a capa do álbum, a capa de não sei o quê. Nossa, coloca tudo lá na geladeira e tudo. E desde de um tempo, já tem uns bons anos, que ele começou a construir um álbum da minha carreira. Então, toda apresentação que eu faço, eu tenho que ter uma foto para revelar, para ele colocar nesse álbum. E esse primeiro álbum já acabou. Agora a gente vai entrar para o segundo. No ano passado acabou. Aí tem desde eu pequenininha na escola, aí fico emocionada. Desde eu pequenininha na escola até tudo que eu estou fazendo. E aí tem todas as legendas, tudo que eu faço. Todas as apresentações mínimas. Fui na entrevista, na TV, do YouTube, que só 2 pessoas assistiram. Eu estava lá. Revela foto, posta. E isso é mágico, assim, de ser dito, porque eu não seria nada sem essas pessoas que me dão apoio, que me fazem enxergar todos os dias quem eu sou e qual é a minha missão. E eu sei que isso não é algo fácil de ser encontrado. Na sua família talvez seja até mais fácil, porque você é artista, tem filho artista, né? Então, esse apoio vem com mais facilidade, mas os meus pais não são artistas profissionalmente, né? Meu pai é um grande artista, faz paródia de tudo, é desses Como é o nome do seu artistas. pai? Mário Ferreira. Mário Ferreira. Mário Ferreira e minha mãe é Sonja Nunes. Faz paródia de tudo, cria música, qualquer coisa, tem uma grande criatividade, mas nunca seguiu essa carreira, né? Fez outras coisas da vida, hoje é aposentado, mas eles sempre tiveram uma certeza até maior do que eu mesma tive sobre mim. E não são todos os pais que reconhecem isso nos seus filhos. Como eu disse no começo, né? A categoria artística é muito desvalorizada. Então, a maioria dos artistas vivem por si só, porque os pais acham que é vagabundagem, acham que não é trabalho, acham que tem que procurar outra coisa para fazer. E eu tenho o grande privilégio de ter na minha família essas pessoas que me fizeram grande e me fazem perceber isso todos os dias. Senhor Mário Ferreira e Sônia. Sonja. E Dona Sonja. Eu queria agradecer. À Prefeitura Municipal de Camaçari, especial Secretaria da Cultura, por essa oportunidade que me concede desse momento, né, de trazer as pessoas que contribuem com a humanidade. Então, queria agradecer imensamente à Prefeitura e à Secretaria da Cultura por essa honra, por esse privilégio que essas 2 instituições me concedem. E queria, nesse momento, além de te agradecer, Lara Nunes, agradecer ao seu pai e à sua mãe por esse grande presente que vocês nos concederam ao planeta. Esse planeta está passando um momento muito adverso, muito cruel da sua existência, muito barulho. As pessoas não se ouvem, não se escutam mais, não dizem, podem contar comigo, eu te amo. E aí quando a Lara, a poeta, a artista Lara, vem aqui e diz do seu pai, da sua mãe, quem são e por que são, é abrir os portais da ternura, da esperança, que esse mundo pode e vai ser melhor. Ninguém vai deter o amor. Um beijo para vocês. Poeta, conversa com o poeta se fim daqui, estou emocionadíssimo aqui. Gratidão por esse grande presente que você me concedeu. Eu que agradeço, com certeza. Grande beijo. Até a próxima.